Olá, eu sou o Miqueias, da empresa Master Celulares, trazendo aqui mais um vídeo voltado mais para a galera que está começando aí. Procedimento celular não liga, G531F, o famoso Grand Prime. Essa versão é uma versão não nacional, tá bom? Mas é o mesmo Grand Prime, mesmo procedimento de se fazer. O aparelho chegou não ligando, conectei ele na fonte de bancada, o aparelho não tinha consumo inicial, ou seja, não tinha curto nenhum, mas porém não startava. Conectado no USB, no conector, no carregador, o mesmo não apresentava. O display dele chegou todo quebrado, todo destruído. Fiz segundo ele, o cliente, o aparelho chegou a cair e sofreu uma pequena oxidação. Fiz a desoxidação da placa, tudo certinho, e desconectei todos os periféricos, né? Câmera, todo quanto é tipo de flex, retirei as blindagens, fiz a inspeção visual no microscópio, tudo certo, e a olho nu também. Depois de fez a desoxidação, tentei ligar o aparelho não ligava. Como eu vou saber se esse aparelho não é um erro de talvez PMIC, FPMIC, uma falha mais grave, ou saber se o aparelho é simplesmente uma falha simples? Porque ele estava reclamando que o aparelho não carregava e não ligava. Primeira coisa a se fazer, pegar a bateria dele, medir, viu? Para saber se tem a tensão certa de ligar o aparelho. Tendo certeza que a bateria tem a tensão certa, lógico, né, na escala de 20 volts você consegue medir. Tem aqui os indicadores da bateria, onde o ponteiro do multímetro vai o negativo vai negativo, positivo vai no positivo. Acima de 3.8 ou 3.7 ele vai ligar, vai ter a tensão necessária. E o uso da fonte de bancada, que é super essencial nessas horas, viu? Para você saber se o aparelho está com uma falha simples, uma falha grave. Eu desconfiei que era uma falha simples, por ele me relatar, o cliente, que o aparelho Grand Prime ele não estava carregando, estava com dificuldade de carregar antes e sofreu oxidação. Eu fui direto na fonte de fazendo a desoxidação, verificando a bateria, se tem a tensão certa. Conectei o celular na fonte de bancada aqui, para mim ter certeza que o aparelho não tem consumo. Vou conectar sempre a ponteira vermelha primeira, positiva, segunda negativa, dando toque no GND, para ver se o aparelho não está em curto. Se tiver no curto, você deixar, você vai fritando a placa. Enfim, o aparelho tá zerado, não tem consumo. Em seguida você vai pressionar o power. Eu pressionei o power antes, e ele não deu consumo. E muitos dessa hora assim que sem verificar o conector de carga e perto do power e não dá consumo, muitos iam falar que é placa, que você tem que trocar a placa e tudo mais. Não, calma aí, não é assim não. Para saber mesmo, pra você condenar a placa, você tem que saber o porquê que ele não tá ligando. É simples. Você vai colocar o multímetro na escala de 20 volts, tá bom? E vai verificar se está chegando as tensões no botão power, correto? Você vai colocar a ponteira preta do multímetro no GND, qualquer lugar da placa que seja GND. Coloque em cima da blindagem que você não vai ter muita dificuldade na hora de medir. E com a ponteira vermelha, você vai caçar o positivo. Fica do lado direito aqui, tá bom? Lado esquerdo, desculpe. Você encostou o multímetro, a ponta vermelha, no contato positivo da placa, do botão power, você vai verificar se vai chegar essa tensão aqui. Aproximadamente esses Grand Prime chega a 4.1 volts ou 4.2 volts. Depende da alimentação da sua fonte. A minha aqui está limitada em 4.2 volts. Ou seja, tem que chegar essa mesma tensão no botão power. Tá ok? Quando eu fiz isso, eu verifiquei que estava chegando a tensão. Aí eu matei a charada. Aí eu falei, eu vou fazer uma limpeza. Vou fazer a limpeza, se não resolver, eu vou fazer a troca do botão power, que é esse aqui, ó. Esse é o famoso botão power. Aí matei a charada, falei, pô, então beleza. Aí eu vou fazer a limpeza. Como é que eu vou fazer essa limpeza? Sempre para ver se eu vou precisar trocar ou não. Porque muitos já vão arrancando, metendo calor na placa, entendeu? E o risco grande de se matar a placa, porque fica perto da memória, né? Botão power, se é calor demais aqui, meu amigo,
Se der calor demais numa placa dessa aqui, você mata a memória dele, do aparelho aí, você já vai arrumar um problema maior pro cliente. Em vez de solucionar, ganhar seu pão de cada dia aí, você vai ter um transtorno aí maior. Como fazer isso, Miquel? Você vai pegar o líquido que você usa aí, óxido isotropírico, uns usam outros produtos, mas eu prefiro o óxido isotropírico e uso às vezes o thinner. O que acontece? Você vai colocar uma pequena quantidade sobre o botão power. Em seguida, você vai tocar várias vezes. Não sei se dá para vocês escutarem aí. Você vai tocar várias vezes na chave power. Por várias vezes. Depois você vai colocar mais um pouco. E vai fazer o mesmo procedimento. Clicar várias vezes nele. Pronto. Feito isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão verificar se o aparelho vai startar, né? Se não, você vai ter que fazer a troca do botão power, tá bom? Vou conectar aqui na fonte de bancada para saber se o aparelho vai startar. Para saber se eu vou precisar trocar ou não o botão power, tá bom? Vou clicar aqui. Perceba que a fonte de alimentação já tá, que a placa já está consumindo, olha lá. Já vai ligar o aparelho, olha lá. A fonte de alimentação já trabalhando. Com certeza esse aparelho já está ligando. Isso aqui foi só um demonstrativo para vocês terem certeza do que fazer. Primeiro, então, lembrando, primeiro você vai pegar a bateria do cliente, medir para saber se tem as tensões certas. Tensão 3.7 acima já liga o aparelho, já te dá um sinal de vida. Se não, verificar o conector de carga, porque se o conector de carga não estiver funcionando e o botão power não estiver funcionando, não vai falar que é a placa. Não vai falar que o cliente quer tem que substituir a placa. Você vai passar uma vergonha aí se ele levar para uma pessoa que fizer isso aqui, fizer as análises certas. Então, vamos fazer o procedimento certo. Enfim, aqui já se mostra que o aparelho já está ligando. Vou conectar ele aqui na base aqui da placa para mostrar para vocês. Então eu não precisei usar até agora nada além de um multímetro, uma fonte de alimentação e as medições, né? A inspeção visual e tudo. Vou conectar direto com essa bateria é minha, da loja, uma bateria que tem uma tensão que já liga o aparelho. Bateria de teste que eu uso, sempre bom ter uma bateria boa, recarregável dos aparelhos, porque aí você já mostra na frente do cliente, né? Ligar o aparelho, aí o aparelho já ligando, Grand Prime, certo? O aparelho vai ligar. Agora resolveu o problema de carregamento dele, porque que ele não está carregando, certo? Tá aí. Então, lembrando, o aparelho chegou desligado, conector de carga não funciona. Desmonta o aparelho, testa um display, pressiona o power. Não resolveu, coloca na fonte de bancada. Tá sem consumo o aparelho, não starta com o botão power, faz aquela limpeza. Joga um pouquinho de óxido isotropírico sobre o botão. Pressione ele por várias vezes, porque assim você vai expulsar a sujeira de dentro para fora, porque o botão vai estar trabalhando. E antes de fazer isso, lógico, ou depois, você vai pegar o multímetro, colocar na escala de 20 volts, pegar a ponteira negativa, colocar no negativo da placa, no ground, no terra, e vai ver se está chegando as tensões, a mesma tensão da fonte de alimentação ou da bateria. Eu acredito que vai ser mais fácil com a fonte de alimentação. Positivo lá no primeiro pino, conecta o negativo, ponteira negativa no terra, positiva no positivo, e veja se chega a mesma tensão da tensão que você está usando, ou bateria ou fonte de bancada, tá bom? Acima de 1.8 volts ele já vai ligar, tá bom? Ele precisa de uma tensão para trabalhar, o botão power.
tá bom? Aí se não tiver chegando essa tensão, aí você vai desconfiar de vários outros setores, vai desconfiar de um FPMIC, do PMIC, aí já é um trabalho mais aprofundado. Isso é uma dica simples, dica muito simples, tá bom? Pra poder estar ajudando aí uma galera que tá iniciando aí sobre como fazer quando o aparelho chega desligado. Primeiro passo, verificar as tensões da bateria, verificar o conector de carga, verificar se está chegando tensão botão power. Faça uma limpeza primeiro usando o álcool isopropílico, clicando várias vezes sobre ele. Não resolvendo, faça a troca dele no botão power. E antes de tudo, fonte de alimentação, tá bom? Sem a fonte de alimentação fica muito difícil você estar resolvendo qualquer defeito que se chega na sua bancada. E um bom multímetro também ajuda pra caramba, é essencial demais. As duas ferramentas que se mais usa na fonte de bancada: multímetro, fonte de alimentação. A fonte me diz mais ou menos o que está acontecendo, o multímetro me dá a solução. Com ele eu consigo chegar à solução sem estar fazendo o procedimento errado, arrancando blindagem, arrancando CI e dando calor demais na placa e se matando na placa do cliente. Então fica essa dica aí. G1530 não liga, Grand Prime serve para qualquer outro tipo de aparelho, tá bom, galera? Lembrando que serve para qualquer outro tipo de aparelho. Então, super importante estar verificando a tensão da bateria, se você não tem uma fonte de bancada, principalmente, tá bom? Porque sem a energia você não consegue fazer o aparelho trabalhar. Uma fonte de alimentação facilita bastante, ela praticamente é uma bateria, né? Mas super importante, até mesmo na hora de você trocar um conector de carga. Você trocar o conector de carga aí de um Moto C, esses aparelhos Moto S5 Play da Motorola aí, se eles não tiver com a tensão da bateria acima de 3.66, ele não vai carregar nunca. Aí você vai estar lá condenando a placa do cliente, falando pro cliente que é outro problema, que não é só isso, que tem mais coisa. E acaba que você não se atentou à tensão da bateria. Essa bateria, principalmente esses aparelhos, quase todos, né? Acima de 3.7 ele vai carregar na mão, então não custa nada. Chega para trocar um conector de carga, verifica a tensão. A tensão está abaixo dos 3 volts. Você vai pegar ela, conectar na fonte, no carregador universal, reativar ela, né? Reativa a bateria, tudo certinho. Além você vai ter uma certeza que a bateria tem carga. Depois de trocar o conector de carga, você vai fazer o teste com a bateria. Fez o teste com a bateria, carregou, beleza. Se você não tiver aqui, né? O charge USB, que ele me diz se o celular tá carregando ou não. Olha lá, vou conectar isso aqui, celular eu sei que tá carregando. Conectar aqui, você vai ver que aqui o consumo dele tá consumindo normal lá. Acima de 1 ampere ele tá consumindo, tá carregando de boa. Tá bom? E depois fazer os testes aí. Explicar para o cliente o que você fez no aparelho dele. Lembrando que você nunca faça nada sem explicar ao seu cliente, senão você vai causar um transtorno enorme aí com ele. Se ele levar em outra pessoa e outra pessoa falar o que você fez e ele não ficar sabendo, tá bom? Até porque o aparelho também não é seu. Bom, fica essa dica aí, espero ter ajudado alguém. Até a próxima.